Da igreja, com graça e paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já ouviram Deus falar essa noite? Amém? Tenham toda a liberdade de glorificar o nome do Senhor. Dê um glória a Deus bem forte para me ver se vocês estão acordados mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Estamos na semana, como o presbítero Júlio falou, de crescimento no evangelismo e no discipulado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo 21 somente. Capítulo 5, versículo 18, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Crescendo no evangelismo e no discipulado, hoje nós vamos falar um pouco sobre embaixadores do reino e a sua missão aqui na terra. Mas, de fato, o que é ser um embaixador? O que é um embaixador na língua portuguesa? É um funcionário diplomático do grau mais elevado, que representa diplomaticamente um país a outro estado ou órgão internacional. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem e detém plenos poderes para representar a sua nação. Esse é o significado de embaixador na língua portuguesa. E o significado dele, se nós levarmos para o texto que nós lemos, tem muitas semelhanças. Por exemplo, ele é um representante diplomático. E nós, como embaixadores, nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E a missão, o embaixador, ele tem uma missão diplomática. E a nossa missão diplomática é anunciar a palavra da reconciliação entre Deus e os homens. E nós temos a autoridade de Cristo em nossas vidas. Pelo nome de Jesus, nós temos autoridade. Essa autoridade nos foi conferida, como o presbítero Júlio falou, através do Espírito Santo de Deus. E também em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, quando Jesus envia a grande comissão, quando ele começa a falar, ele fala o seguinte: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos, anunciar a minha palavra. É debaixo dessa autoridade de Jesus que ele nos envia. É debaixo dessa autoridade que ele nos torna embaixadores do reino dele. E nós estamos aqui na terra. Todos aqueles que creem em Jesus, que aceitaram o senhorio de Jesus em suas vidas, têm essa missão de ser um embaixador do reino aqui na terra. Um embaixador, ele não fala de si, ele fala daquilo que é proveniente do reino. Como também o presbítero Júlio leu no começo, coisas discernentes ao reino de Deus. É isso que nós devemos anunciar, o ministério da reconciliação. Agora, qual é verdadeiramente essa missão que nos foi confiada? Como eu disse no versículo 19, diz: confiou a palavra da reconciliação. Mas qual é a necessidade da reconciliação de fato? Por quê
nós precisamos nos reconciliar com Deus. Na história da humanidade, há relatos de muitas tragédias de proporções gigantescas. Nós podemos citar um exemplo de Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba que tirou milhares de vidas, lançada pelos Estados Unidos com a justificativa de terminar a guerra mais rápida, provocando a rendição do Japão e diminuir o número de mortes. Mas mesmo assim, foi uma tragédia que a consequência daquela bomba se alastrou por muitos anos, como doenças, câncer e tanto sofrimento naquele país. Também podemos citar o exemplo do ditador Adolf Hitler, com as suas atrocidades contra os judeus, e tantas outras que eu não posso nem lembrar aqui, não consigo lembrar todas, mas se nós fumássemos todas essas atrocidades que há registro na história da civilização humana, fumando todas elas, não seria de se comparar com a maior que houve lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, nossos primeiros pais, quando o pecado entrou no mundo e provocou uma separação entre nós e o nosso Criador. Essa tragédia de proporções incalculáveis, até hoje nós sofremos por ela. Até hoje há um abismo entre o homem e Deus. Até hoje o mundo carrega as consequências desse pecado ter entrado na humanidade. E Deus, o ofendido, ele que teve a iniciativa de nos oferecer o perdão, de nos perdoar e nos oferecer a saída e nos fornecer uma ponte nesse abismo, nos religando novamente a Ele. E essa saída, esse caminho é Jesus Cristo. Ele enviou o seu único Filho para que pudéssemos novamente nos religar a Ele, para que pudéssemos novamente termos um relacionamento com Ele, porque nós fomos criados por Deus para termos um relacionamento íntimo com o Senhor. E quando o pecado entrou, este relacionamento foi destruído, este relacionamento foi quebrado. E o preço para que isso voltasse a acontecer, para que nós pudéssemos ser novamente religados, o preço foi o sangue de Jesus na cruz. O sangue de Jesus que nos religou novamente ao Senhor. Através do sangue de Jesus, nós fomos justificados. Através da vida de Jesus, os nossos pecados não foram imputados na nossa conta, mas foi imputado na conta do Senhor Jesus. E nós recebemos o perdão dos nossos pecados lá na cruz de Cristo. E não somente isto, além de Deus nos perdoar, Ele também imputou em nossas contas o crédito da justiça de Jesus Cristo. Ele nos justificou e nos fez justos diante de Deus, o Pai. A lógica humana é que aquele que ofende procure se relacionar novamente. Aquele que ofende deve procurar a pessoa ofendida para pedir perdão. Mas foi Deus, o ofendido, quem nos procurou e nos procura a todo tempo para que este relacionamento seja restaurado com Ele, para que a nossa intimidade com o Pai seja renovada, restaurada, através do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós vemos essas consequências do pecado no mundo, o ódio, as indiferenças, tantas guerras e rumores de guerra, tanta miséria em tantos países, tudo isso, todo o mal que há no mundo são consequências do pecado que entrou em nosso meio, que entrou nas nossas vidas e nos separou do propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Mas graças a Deus, que o Senhor, desde a fundação dos tempos, já tinha a cruz de Cristo no plano da salvação para as nossas vidas. E isso é escolha nossa, é aceitar o sacrifício de Jesus em nossas vidas. A reconciliação vem de Deus. O homem jamais poderia
por seu próprio esforço, se reconciliar com Deus. Foi necessário que Deus tomasse essa iniciativa e enviasse o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, para carregar as nossas dores, para carregar as nossas culpas, para tomar sobre si os nossos pecados e pregar na cruz de Cristo toda a maldição que estava sobre as nossas vidas caiu sobre ele. O cálice da ira de Deus foi tomado pelo próprio Jesus Cristo. E nós fomos salvos, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, tivemos nossos pecados perdoados. Por isso, nós precisamos buscar essa presença do Senhor em nossas vidas. Por isso, nós precisamos viver esta missão que temos de sermos embaixadores do reino de Deus. Para que aqueles que estão lá fora, como outrora nós estivemos lá fora, perdidos nas trevas, sem esperança para nós, para que através das nossas vidas, através da nossa missão de levar a reconciliação a cada um deles, através das nossas vidas, o Espírito Santo possa também trazê-los para o corpo de Cristo, trazê-lo para o nosso meio, resgatá-los das garras do inimigo. Nós precisamos a todo tempo, como embaixadores, estar expressando os valores do reino. Nós precisamos, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, demonstrar que somos verdadeiramente do reino de Deus. Muitas pessoas não lerão, de cada 100, acho que o evangelista André falou na pregação dele, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e 99 lerá a vida do cristão que está na frente dela. Nós precisamos testemunhar o reino de Deus. O embaixador tem a responsabilidade de guardar a honra de Cristo aqui na terra e da igreja de Deus. Nós, como embaixadores, precisamos dar um bom testemunho do reino de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença em nossas vidas e ver de fato que somos de outro mundo, do mundo celestial. Muitas vezes nós estamos em uma roda, não sei se os irmãos já sentiram, mas muitas vezes eu estou em uma roda e às vezes eu até comento com minha esposa, às vezes até no meio da minha parentela mesmo, eu falo assim, eu me sinto um alienígena aqui. E, de fato, nós precisamos ser um alienígena no meio, no mundo lá fora. Nós precisamos, porque nós estamos aqui no mundo, mas nós somos peregrinos neste mundo. A nossa terra não é aqui. A nossa pátria é celestial. Os valores do reino de Deus é completamente oposto aos valores do mundo hoje, desse século XXI. E para nós sermos embaixadores de Cristo, nós precisamos crer no Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos aceitar a obra dele na cruz por nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e necessitamos ser reconciliados com Deus. Em outras palavras, nós precisamos nascer de novo. Como ele disse ao Nicodemos, é necessário nascer de novo. Em verdade vos digo, se não nascerdes da água e do Espírito, não podereis entrar no reino de Deus. E nós precisamos nascer de novo. O novo nascimento, ele vem à medida que nós vamos entregando as nossas vidas ao Senhor, à medida que nós nos debruçamos neste livro, nessas palavras, que não é um mero livro, mas é um livro que contém palavras de espírito e poder, capazes de mudar a nossa vida, capazes de mudar a história de uma nação e, por que não dizer, de um mundo inteiro, que praticadas com fidelidade. E nós, embaixadores, precisamos nos atentar a tudo que está escrito nesse livro, para vivermos dia após dia, para que possamos assim estar testemunhando o Evangelho do Senhor, não só através das nossas palavras,
mas através da nossa conduta, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações e reações em todo o tempo. Precisamos estar anunciando a palavra do Senhor. Em tempo e fora de tempo, nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Quando nós estamos distantes de Deus, tudo que há em nós é trevas, é escuridão, é sofrimento, é dor, é perdição. Nós podemos tirar, por exemplo, a vida do filho pródigo. Quando ele estava com o seu pai, ele tinha tudo, do bem, do bom e do melhor. Até que a ganância entrou no seu coração e ele quis dar uma voltinha no mundo, pegar a parte que cabia a ele, e ele foi. E gastou de maneira desenfreada. E quando acabou tudo, começou a comer as bolotas dos porcos. Então lembrou do pai e voltou para o pai, e o pai o recebeu de braços abertos. E Jesus também está de braços abertos para nos receber sempre. Sempre. Nossa caminhada cristã, muitas vezes nós vamos cair, mas não podemos ficar prostrados. Precisamos buscar o perdão do Senhor. Precisamos buscar a reconciliação do Senhor e tornar a casa do Pai. Nós já nascemos de novo? Verdadeiramente nós nascemos de novo? A nossa vida expressa verdadeiramente que nós fomos uma nova criatura? As coisas velhas em nossas vidas realmente ficaram para trás? Aquilo que nós fazíamos antes de conhecermos a Cristo, nós deixamos de fazer aquilo que era errado verdadeiramente? Que nós possamos olhar para nós mesmos, fazer um autoexame de consciência das nossas próprias vidas e ver se a nossa conduta está seguindo o rumo de uma nova criatura, está seguindo o caminho de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que reconheceu que o amor de Deus é tudo em sua vida, que reconheceu que o sacrifício de Jesus foi tudo para a sua vida. Que nós possamos refletir. Uma outra coisa que um embaixador deve fazer é transmitir a mensagem que lhe foi confiada. A mensagem que nos foi confiada é a reconciliação. A reconciliação, ela passa pela cruz de Cristo. Não tem jeito. A gente estava falando ali fora, eu e o Júlio, que não existe o evangelho sem Cristo. E também não existe Cristo sem a cruz. Se estiverem pregando o evangelho sem Cristo ou um Cristo sem a cruz, seja anátema, porque não existe. Todos nós precisamos passar pela cruz de Cristo, que representa renúncias em nossas vidas. Nós vamos ter que fazer muitas renúncias para seguir os caminhos do Senhor, para entrar no reino que o Senhor tem para nós, para sermos verdadeiramente representantes do reino, embaixadores do reino. Renúncias serão feitas. Nós precisamos entender que precisamos deixar as coisas do velho homem na cruz, pendurada na cruz de Cristo, para viver as coisas do novo homem. A cruz de Cristo, parafraseando 1 Coríntios, capítulo 18, a partir do versículo 25, a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os chamados, tanto judeus como gregos, é poder e sabedoria de Deus. Esta é a mensagem que nós precisamos anunciar. Nós precisamos levar o mundo lá fora com amor, com misericórdia, como Jesus fez conosco, e dizer que ele precisa se reconciliar com o Criador, que ele precisa reconhecer os seus pecados, para que possa clamar por misericórdia, pedir perdão, para que o Senhor possa perdoá-lo, para que o sangue de Cristo, para que a obra de Cristo na cruz possa prevalecer sobre a vida dele. Nós precisamos levar essa mensagem. Em muitos lugares teremos que ser como João Batista, clamando: arrependei-vos, arrependei-vos. Nós devemos pregar sempre a pessoa
primeiramente, que ela precisa se arrepender. Falarmos do amor de Deus, de tal maneira que Ele amou o mundo, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos levar essa mensagem onde quer que nós estejamos. Nós precisamos transmitir essa mensagem lá fora, no nosso trabalho, no meio da nossa parentela. Essa mensagem precisa ser transmitida. Essa mensagem precisa ser vivida. Essa mensagem ela precisa fluir do nosso interior, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, com as nossas ações, tudo em nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, precisa transmitir a mensagem de Cristo, precisa transmitir e mostrar a identidade de Cristo em nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e ver de fato a imagem e a semelhança de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, nós precisamos buscar a palavra do Senhor, nos consagrar, orar, jejuar, até que a palavra do Senhor ela flua do nosso interior, para que as pessoas, só assim nós podemos convencer as pessoas de que a cidadania celestial é muito melhor do que ser terráqueo aqui neste mundo, não é mesmo? É muito melhor do que vivermos uma vida de ilusões aqui neste mundo. Porque, irmãos, não se enganem. O mundo, ele nos atrai. O que tem em mundo é muito bom para a nossa carne. A nossa carne é inclinada para o mal. A nossa carne é inclinada para as coisas que o mundo oferece. A nossa carne, obrigado, irmão, é inclinada para fazer aquilo que vai contra a palavra do Senhor. E eu sempre digo, o inimigo não vai aparecer na nossa frente com um rabo, com um chifre e um tridente na mão. Não. Ele vai aparecer de forma sedutora. Ele vai aparecer de forma que nos atraia. Ele não vai chegar de cara nos fazendo com que a gente sinta uma repulsão por ele, não. Ele vai nos conquistar na nossa fraqueza. Ele vai nos conquistar naquilo que nós desejamos aqui da terra. Mas nós precisamos estar com o nosso coração, com a nossa vida lá no alto, lá na presença do Senhor. É lá que nós precisamos deixar o nosso tesouro. É lá que nós precisamos ajuntar o nosso tesouro. Nós precisamos compreender que as coisas aqui da terra não é para os cristãos. E o que for para o cristão, Deus vai colocar na sua vida. A sua preocupação não tem que estar nas coisas materiais. A sua preocupação precisa estar focada no reino do Senhor, nas coisas espirituais. Todo cristão é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Todos aqueles que aceitaram Jesus e começam a andar no caminho da justiça do Senhor, seguindo os princípios do Senhor, ele é um embaixador. E você, onde quer que você esteja, você vai ser observado. As pessoas vão olhar para você e vão te analisar dos pés à cabeça. E na hora que você cometer um erro, pode apostar. Dedos vão te apontar, vão te acusar. Às vezes a pessoa não é cristão, mas que você faz cometer um erro lá fora, eles vão te acusar de tantas coisas e vai falar, este é cristão? É por isso que nós devemos estar a todo tempo vigilantes, a todo tempo alinhados com a palavra do Senhor. Nós vamos ser perfeitos? Não, nós vamos falhar. Claro que vamos falhar. Mas nosso coração precisa ser como o coração de Davi, que era um coração segundo o coração de Deus, não porque ele não pecava, mas porque quando ele pecava, ele se derramava, ele se humilhava na presença do Senhor. E quando nós falharmos, nós precisamos ter a humildade de reconhecer a nossa falha e nos
humilhar na presença do Senhor, clamando por sua misericórdia. Toda a nossa vida deve apontar para o reino de Deus. Tudo o que fazemos deve ser dedicado ao Senhor. Não pense que alguma coisa que fazemos, não coloca aquele ditado, tem nada a ver. Não. Exclua essa palavra tem nada a ver da sua vida espiritual. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Exclua. Exclua. Nunca diga tem nada a ver. Nunca diga. Principalmente na minha frente, tá bom, irmão? Não... Nós estamos aqui para viver a palavra do Senhor. Então precisamos vivê-la com integridade e com sinceridade. Cada palavra que sair da nossa boca, cada pensamento, tudo, ela deve ser palavras de vida, palavras que trazem paz, palavras que apaziguam, palavras que despertam na pessoa a vontade de conhecer. Da onde vêm essas palavras? Da onde vem digamos assim, essa coisa especial que eu vejo nele? As pessoas precisam olhar para nós e se sentir atraídas pelas nossas palavras, pela nossa conduta, assim como elas se sentiam atraídas pelo nosso Mestre Jesus. A mensagem que o embaixador carrega, ela é urgente, ela é para ontem, é para hoje, é para agora, não pode ser deixada para depois. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4, diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos da verdade, entregando-se a fábulas. Bem atual essa palavra, né? As pessoas já não querem lá fora ouvir a palavra do Senhor. Muitos, infelizmente, procuram igrejas de acordo com a conveniência deles. Uma igreja que elas não vai ter que... aqui eu vou ter que renunciar isso, mas ali eu não vou precisar renunciar. Muitos estão procurando igreja dessa maneira. Mas que nós possamos procurar uma igreja que seja bibliocêntrica e cristocêntrica, que ande verdadeiramente na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor possa vir em nossas vidas e que nós permitamos que elas nos molde, que elas nos trate, que nós sejamos verdadeiramente vasos de barro nas mãos do Senhor, para que eles possam nos moldar e nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, no grande dia, lá na glória. Alguém já ouviu algum juiz implorar para um criminoso aceitar o seu perdão? Não, né? Ninguém já. Mas Deus fez isso conosco. Deus faz isso conosco. Porque Deus foi ofendido, como eu disse no começo, mas Ele teve a iniciativa. E não só tem a iniciativa, mas todos os dias das nossas vidas bate às nossas portas, bate à porta do pecador e oferece a ele a chance da reconciliação e mostra a ele o único caminho da vida. E ele faz isso, o Senhor faz isso hoje, através da sua vida e através da minha vida. Quando estamos lá fora, testemunhando, ministrando, pregando o Evangelho do Senhor, o Senhor está ali, oferecendo a ele o perdão, a reconciliação com Deus. Ele está oferecendo a salvação. O Senhor faz isso conosco. O Senhor, Ele implora para que nós o aceitemos, para que nós aceitemos a obra de Cristo em nossas vidas. E o mundo não tem ouvido. O mundo tem rejeitado lá fora. O mundo tem desprezado a obra de Cristo na cruz. E só resta a sensação terrível de condenação para aqueles que não recebem a obra redentora do Senhor na cruz. Nossa vida tem sido um testemunho vivo dessa mensagem. Nós temos testemunhado verdadeiramente que somos de Deus, que somos cristãos verdadeiros. Nossas vidas expressam
a palavra do Senhor onde quer que estejamos todos os dias, uma coisa que o embaixador não pode esquecer é que nós somos peregrinos. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós estamos neste mundo, nascemos neste mundo, mas a nossa origem é celestial. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vejam, Pedro falando que nós fomos peregrinos e forasteiros e precisamos tomar cuidado para termos uma conduta exemplar. Nossa conduta precisa ter os valores e princípios contidos nessa palavra. Nossa conduta precisa ser uma conduta de cidadão celestial, onde quer que a gente esteja, em casa, no trabalho, na rua, onde estivermos, a nossa conduta precisa ser uma conduta exemplar. Porque a nossa conduta exemplar, ela fecha a boca do inimigo, do acusador em nossas vidas. Porque ele não terá do que nos acusar. E além de fechar a boca do inimigo, elas glorificam a Deus que está no céu, porque as pessoas vão olhar para a sua conduta e vai dizer, verdadeiramente este é diferente, verdadeiramente este é cristão, verdadeiramente este não é deste mundo. Eles precisam olhar para nós e ver a conduta de Deus em nossas vidas. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Muitas pessoas, porém, têm se amoldado ao mundo. Muitas pessoas têm perdido muito tempo buscando os prazeres da terra, buscando as coisas materiais, esquecido de juntar tesouros no reino, tesouros espirituais. Muitas pessoas têm trocado o Senhor por um prato de guisado. Muitas pessoas têm preferido estar comendo as bolotas de porco longe do Pai, distantes do relacionamento com o Senhor. Muitas pessoas têm preenchido o vazio que esse abismo que do pecado causa com mais pecado. Muitos jovens, por exemplo, têm entrado numa vida de farras e mais farras, tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher na vida deles. Outros tentam preencher esse vazio nas drogas, mas só Deus pode preencher. Que nós possamos compreender que precisamos buscar as coisas do alto. Será que a nossa vida tem dado testemunho fiel dessa missão que recebemos do Pai? Será que, de fato, nós temos sido embaixadores de Cristo? Será que nós temos vivido a palavra do Senhor no nosso dia a dia? Que nós possamos refletir. Eu quero concluir com a orientação do apóstolo Paulo aos Romanos. Em Romanos 12, versículo 2, a parte A somente. Romanos 12, 2a. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que nós possamos olhar para nós hoje e todos os dias das nossas vidas, ao acordarmos, olharmos no espelho e apontarmos para nós mesmos e dizer: hoje você precisa ser melhor do que você foi ontem. Hoje você precisa representar melhor o reino de Deus do que você representou ontem. Hoje você precisa buscar mais intimidade com Deus do que você buscou ontem. Hoje você precisa adorar mais a Deus do que você adorou ontem. Hoje eu preciso buscar mais vidas do que eu busquei ontem.
Hoje eu preciso, com minha vida, testemunhar o amor de Cristo na vida dos que estiverem à minha volta. Hoje eu preciso estar mais atento à instrução do Espírito Santo em minha vida do que eu fui ontem. Hoje eu preciso ser mais obediente a Deus do que eu fui ontem. Todos os dias nós possamos olhar para nós mesmos e deixar aquilo que não provém de Deus de lado e começar a caminhar cada vez mais nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar?